Fala galerinha top, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Marquiotes Podcast. Cara, muito feliz, hoje consegui trazer um casal, é o segundo casal que vem no canal, muito top, obrigado, viu Elton? Obrigado Thalita por terem vindo, obrigado a cada um de vocês que já estavam aguardando, me perdoe pelo atraso, a culpa é só minha, viu? Ninguém chegou atrasado aqui, não vem com pensamento errado aí não, eles chegaram antes do horário. Eu que me embananei aqui, como eu falei das outras vezes, o Henrique que fazia essa parte da produção, ele tá em uma outra vibe aí, que ele tá numa missão aí particular, que é a parte da parte musical dele, profissional, tá evoluindo na parte profissional dele, e aí eu e meu pai estamos remando aqui da maneira que nós conseguimos. Mas eu tenho certeza que, independente de ter atrasado, viu Thalita, viu Elton? Independente disso, nós estamos fazendo o melhor para receber vocês aqui. Dá aí uma boa noite para essa galera aí que está aguardando a gente. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui de volta. Hoje em um outro ambiente. Verdade. Mas é a segunda vez, né, que nós nos encontramos. Verdade. Boa noite, gente. Obrigado pela sua audiência aí. Grande audiência lá desse podcast. A gente acompanha toda semana. E quero agradecer de antemão aí o Juliano pelo convite. Estreia, né, Elton? Estreia aqui, vai ser muito bom, vai ser excelente o meu currículo. Aí, ó, que da hora. Galera, quero pedir vocês, já se inscreva no canal aí, já curte, já pega o link aí, já sai espalhando pra geral. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo da hora, de crescimento, como tem sido todos os outros. É papo de crescimento. Se você quer evoluir, acompanhar a gente aqui, que vem convidado, cada um trazendo uma história de vida, uma história de vivência, o seu ramo de atuação, tudo para nosso crescimento. Eu costumo falar o seguinte, a gente traz o pessoal para poder contar a sua história, a área de atuação, para a galera que está ouvindo aprender um pouco mais, e eu que estou aqui sentado, eu saio muito melhor do que eu comecei, que eu que aprendo mais, eu estou mais perto, né? Eles falam que quem chega primeiro bebe água limpa. É verdade. Né? E aí, gente, expectativa para ano que vem, como estão os projetos, na atualidade, vai dar seguimento para o ano que vem, é outra coisa, é outras novidades, como é que tá? Olha, eu acabei de passar aí por uma fase, né? Nós acabamos no susto, essa eleição do Conselho Tutelar. Vivi uma experiência bem diferente, tenho vivido, né, uma experiência diferente. E eu gostaria muito hoje de falar aqui sobre propósito, né? Eu tive uns retornos aí negativos e positivos, porque a gente trabalha aí com a mente das pessoas. E diante dessa eleição, antes de eu entrar nessa campanha, eu fiz um propósito. E o meu propósito era que, se eu fosse para essa eleição, eu viria sem nenhum tipo de conchavo político. Porque o Conselho Tutelar é um ambiente muito sério, é um ambiente que lida com pessoas de alta vulnerabilidade, crianças e adolescentes, e que se Deus me colocasse lá, seria através de um propósito, porque cargo eu já tenho, né? Seria um propósito mesmo. E eu não queria fechar nenhum tipo de conchavo político, eu queria passar pelo crivo da sociedade e entender se eu estava sendo aprovada para representá-los. E aí ninguém muda a roda, né? Verdade. Eu não estou aqui também para inventar a roda, eu já acredito que Vespasiano já tem uma cultura aí de tudo que é relacionado à eleição. E aí nós tivemos aí uma eleição bem normal, né? Bem normal, bem padrão Vespasiano. E aí eu saí dessa eleição com 158 votos, fui a primeira suplente. Para mim foi uma experiência muito, muito diferente. Primeira vez, né, que eu coloco meu nome à disposição. Uma eleição louca de 5 dias. Meus direitos, né? Competir uma eleição. Se fosse para competir uma eleição, eu colocava meu nome à disposição para vereador. Porque nós já atuamos numa eleição para conselheiro tutelar, e a época já era algo bem acirrado, já era uma disputa quase não ter ela, se ela tinha certeza disso por causa dessa situação, né? Porque já tinha alguma coisa atrás, né? Já tinha alguma experiência, tinha um histórico ali, anterior, né? Já tinha um 203. Foi na anterior. Anterior a essa pessoa, né? E para eu que estou de fora, para quem fica de fora, é muito bom porque você consegue observar muita coisa,
sabe? Você consegue ver muita gente atuando, e essa percepção que eu te falei sobre assédio dos políticos, você percebe isso demais, sabe? Embora a gente sabe que o conselheiro tutelar ele não pode atuar politicamente, ele não pode se envolver politicamente, né? Mas eu posso falar porque eu não tenho cargo, então eu posso falar isso que eu estou falando. Então o assédio é muito grande, sabe? Você fala dos próprios políticos? Sim. A eleição do Conselho Tutelar, como ela acontece no ano anterior às eleições municipais, ela sempre funciona como um termômetro para os candidatos. Tipo assim, vamos dar o nome numa conselheira e vamos ver... para ver como é que ele é visto pelo isso, povo. e vamos ver como está a nossa aprovação, nossa aceitação, e rola meio que uma competição também entre vereadores. Ah, a minha fez tantos pontos, a sua não, então eu tomei na frente com questão à eleição municipal. Entendi. Isso é como eu disse, nós não estamos aqui para inventar roda, isso já é muito típico de Vespasiano. Só que quando a gente entra para esse processo, a gente consegue enxergar de perto como ele realmente funciona. E eu já entrei sabendo desse processo e entrei também dizendo para todos os meus amigos próximos que o meu propósito era vir sem nenhum apoio político, era vir com a confiança das pessoas mesmo. E graças a Deus eu cumpri esse propósito fielmente. Foi um bom número, né? Eu tive, pra mim foi um número excelente, porque foram 5 dias de campanha, eu não consegui ir na casa de ninguém. Então você imagina 5 dias de campanha pedindo voto pelo Instagram, Facebook, telefone. Tive o apoio do meu amigo Cláudio, me ajudou muito, muito mesmo, Cláudio Eudes. E aí nós fomos trabalhando nesse sentido aí de ligar para as pessoas, não conseguimos ir na casa de ninguém, foi uma semana muito puxada de trabalho também na secretaria. E aí 5 dias para ter 158 votos eu me considero uma vitoriosa. Com certeza. Teria muito mais se a eleição fosse obrigatória, né? Como a eleição não é obrigatória, muitos amigos na segunda-feira, Thalita, eu não fui, desanimei. Ai, domingo tava, principalmente à tarde, quem não foi de manhã à tarde que não foi mesmo, né? Caiu uma chuva muito grande. E eu fiquei muito grata por essa confiança. Às vezes a pessoa coloca o nome à disposição para vereador, e aí ela tem 3 meses de campanha praticamente, e aí ela sai com 98, com 70, tem candidatos aí até com 60 votos. Então eu me senti assim vitoriosa, embora eu não estava de forma nenhuma concorrendo a um cargo político. Eu deixei muito claro nos poucos vídeos que eu tive tempo de fazer sobre a importância mesmo do conselheiro tutelar na cidade. E sobre a importância das pessoas começarem a se envolver nesse processo racionalmente. Não eu vou lá, te pago, você vota. Eu vou lá, te levo, você vota. É um envolvimento racional. E hoje eu sou muito grata a todos os amigos, quero deixar aqui bem claro, que foram lá, saíram de casa, sem cobrar nada e depositaram esse voto de confiança. Como primeira suplente, eu creio que eu ainda vou atuar. E eu disse, né, no meu agradecimento que quando eu começar a atuar e quando eu tiver a oportunidade de atuar, vai ser uma atuação completamente imparcial. Porque eu fico imaginando, né? A gente já teve casos em Vespasiano recentemente de um autista que teve uma agressão de uma professora, foi uma situação bem chata. Eu fico imaginando, imagina você como conselheiro tutelar tendo que atuar num caso e aí você lida com pessoas que é próxima do vereador que te apoiou, e aí? Como vai ficar essa situação? Verdade. Então você já fica de pernas e mãos amarradas. Não é um lugar onde cabe o conchavo político. Eu reparei, só cortando assim rapidinho, eu reparei que foi muito rápido, né? Foi muito rápido para trabalhar na divulgação e tal, de se apresentar e tudo. E notei também, é um cargo, não sei nem se posso usar o termo cargo, mas que é muito importante, sensíveis, aqueles que não tem como se defender. Exatamente, porque o vereador, ele trabalha com as pessoas, vou dizer assim, em massa, né? E o conselheiro tutelar, ele vai dentro da casa da pessoa, dentro da casa da família, num momento mais sensível, né? Que a criança tá mais necessitada, que na família, a pessoa mais importante, que ganha mais atenção é a criança. Se eu ou você passar mal... É isso mesmo. Tá e às vezes a gente se boicota, né? A gente segura, não vou trabalhar assim mesmo, tá ruim, mas vou assim mesmo. Agora, aí o menino, você não vai no serviço para levar ele no médico. Se o seu filho passa mal lá na escola, você sai do seu trabalho para ir lá, porque a criança na família é mais importante, é o futuro da família. Então o conselho tutelar, ele atua
bem mais junto da família do que o vereador. Né? E até porque não está indo levar uma cesta, né? Está indo resgatar alguém, né? Exatamente. E aí, por isso que eu também compartilho dessa ideia que a Thalita falou, que as pessoas se conscientizassem mais a respeito da eleição do Conselho Tutelar. Porque, por causa disso, o conselheiro tutelar ele vai dentro da família, ele trata diretamente a respeito da criança, quem precisa mais de atenção. E aí, se você tem vou dizer assim, se você tem algum vereador, não posso falar patrocinando, né? Apoiando, em algum momento esse apoio vai ser cobrado. Isso é o que eu imagino, né? Tá? Isso aqui é a minha acho opinião. Que hoje a vereança ela tem que se conscientizar e conscientizar a população a ir votar. Dia 18 de novembro relacionada a esse tema. Eu nunca participei de uma audiência assim, acho muito importante, acho legal esse pedido do GECRIVA, inclusive uma importante instituição aqui da cidade, GECRIVA é sensacional, trazendo esse tema para ser discutido lá, junto com os vereadores, junto com os conselheiros, com os educadores, com os pais, a importância da primeira infância, a importância de políticas públicas voltadas para essa área. É nesse sentido que a vereança tem que atuar relacionada ao conselho, não no sentido de começar a fazer apostas para que o conselheiro tenha um nome lá, porque o conselheiro é mais próximo do público, aí na campanha para vereador, o conselheiro vai trazer aquele público para o vereador. Quanto que ele consegue arrastar. Mas só que é mera ilusão, que o conselheiro ele lida com coisas tão tristes, com coisas tão complicadas, que numa campanha dificilmente ele vai conseguir trazer aquelas famílias para um vereador. Eu acho muito complicado, sabe? Eu não sei se já conseguiram medir essa influência do conselheiro nesse sentido político, não. Mas eu acho muito difícil, porque o conselheiro nem sempre ele é querido, né? Ele é taxado como uma pessoa que vai ali para arrancar algo de uma família. Então, na hora de você pedir um apoio para esse tipo de pessoa, eu acho meio complicado. Por isso que é muito difícil mexer. Não estamos aqui para inventar a roda, mas eu estou aqui para, como uma agulha no meio do palheiro ali, fazer a diferença. Porque eu creio no propósito, eu creio no sentido que eu quero ter para a minha vida, e esse é o meu. Quem segue esse caminho vai seguir um caminho muito mais difícil, né? É muito mais longo para chegar, mas é esse que eu quero seguir. Eu não entendi a questão de atuação. Inclusive eu assisti o podcast que foi feito lá no GECRIVA, eu assisti, foi bem curto, né? Foi uns 5 minutinhos para cada candidato. Eu vi lá, bem curto, inclusive, dar os parabéns aí pro pessoal do GECRIVA, muito bom, viu? Deus abençoe. E, cara, mais assuntos lá para vocês fazerem esse podcast crescer. Mas já deu certo. Eu achei muito bacana e só não entendi. Que, por exemplo, ela perguntou assim, onde vai ser sua área de atuação? No meu ponto de vista, é tipo assim, Vespasiano, eu sou conselheiro tutelar de Vespasiano. Aí, tipo assim, uns falavam Morro Alto, outros falavam Centro. Sim, realmente é Como dividido. É porque cada cidade é obrigatório por lei ter um conselho tutelar. Dependendo do número de habitantes, esse conselho tem que aumentar. BH, por exemplo, tem 45 conselhos. Então, são 45 conselhos com 5 membros cada um. Vespasiano, pelo número da população, tem 2 conselhos. Então, embora a eleição seja feita unificada, são conselhos diferentes. São divididos por região. O Conselho Tutelar Central, ele atende a área central, é a parte leste de Vespasiano. O Conselho Tutelar Morro Alto atende essa parte aqui toda, do Morro Alto para baixo, até o Vida Nova. Então, realmente são 2 conselhos diferentes. A área de atuação do conselheiro ela é dividida. O conselheiro do Morro Alto, ele não atua na região central. São divididos mesmo. Aqui é 5 e lá é 5? 5 para cada conselho. De qual dos dois lados que é maior? A população e a demanda, Morro Alto, sem dúvida. É mesmo? Sem dúvida, os conselheiros do Morro Alto trabalham muito mais. Você tá doido. Você vai encarar? Eu passo a oportunidade. Igual eu te falei, a gente que está de fora, a gente percebe muita coisa. Você tem tempo para observar. E quem já está, igual ela, na campanha, já está afoito. Eu tenho que ir ali, tenho que conversar com fulano. Então a gente que está de fora observa mais. E um ponto crucial que a gente observou é a falta de informação. A população não sabe que precisa votar ainda no conselheiro. Além das etapas de documentação, cara, eu achei de prova, fantástico. E ainda tem eleição. E a população não sabe que tem que votar. Eu achei fantástico,
achei, não vou falar difícil porque eu nem vi prova, não vi nada, mas eu digo assim, as formas de fazer o conselho acontecer, eu achei muito O top. processo ele é muito cauteloso, por isso que eu digo que a última fase do processo, o processo é dividido em vamos colocar em 4 fases. Primeira fase de inscrição. Nessa fase, como é que ele define que por lei o conselheiro ele tem que ter idoneidade moral, e aí vem para a lei municipal, como é que comprova essa idoneidade moral? Ela é comprovada através de todas as certidões cabíveis no mundo, né? Para descobrir se você tem processo aqui ou ali, se você cometeu crime. Então, esse número de certidões já é um caminho muito longo para você Se tiver cometido fazer sua algum crime, inscrição. não entra? Não. Todas as certidões que existem na face da terra você tem que apresentar. E como que o vereador entra, cara? Negativas. Pois Pra é. vereador entra. Pra vereador tinha que ser esse processo. Ó. Eu não tô entendendo, cara. Primeiro Não tem prova, né? processo, O vereador não tem inscrição. prova. Poxa, Aí a lei velho. municipal ela determina Uma todos os votação. documentos que você tem que apresentar na inscrição. Inclusive eu tive que assinar um termo em cartório, registrado em cartório, de que eu não faço parte de nenhuma corporação tipo policial, nenhuma corporação de segurança. Você tem que assinar um termo no cartório, registrado em cartório. Então, tipo assim, é muito burocrático. Aquele tanto de documento, tanto de certidão. Feita a inscrição, aí você vai para a etapa da prova. A prova, a lei municipal exige que você tenha 80% de aproveitamento. Ou seja, a nossa prova, ela distribuiu 125 pontos. Para passar, você tinha que ter no mínimo 100. 75 pontos valia a prova de múltipla escolha. São 15 questões, cada questão 5 pontos. E a redação, 50 pontos. E aí eu fechei a prova de múltipla escolha, tirei 75, e na redação valendo 50 eu tirei 41,5. Fiquei com 116,5 no processo. Bom demais. E aí, nesse processo, que você tem que estudar muito também, não é tão simples não. Depois que passa por esse processo, você tem que passar pela avaliação psicológica. E aí você tem que ser apto também, porque tem que ver de personalidade estranha, Você não psicopata, é doido? traços Enganar um de menino. distúrbio de personalidade. Então, é um exame que você fica o dia inteiro. Foram 4 horas de exame psicológico, no domingo. Antes desse exame, você tem 2 dias, o dia inteiro de treinamento antes da prova. Então, você fica sábado e domingo, o dia inteiro, fazendo um treinamento obrigatório antes da prova. Passado o teste psicológico, você vem para a campanha. Ô, galerinha, pedir perdão pra vocês aí, né? Pelo atraso. Agora a internet nos abençoou aqui, falhando. Mas enfim, o bate-papo aqui continua através do Instagram, né? A galera tá online aqui. E eu reativei aí os comentários no Instagram. Pode fazer os comentários aí, a gente vai tentar responder aqui na medida do possível. Manda aí pra gente suas dúvidas, suas indagações aí. Que tá aqui o Elton e a Thalita aqui pra responder vocês. Desde que vocês não os coloquem em saias justas aí, tá? Vão ser aí. Se colocar saia cordiais. justa, a gente alonga a saia Tira a também. saia. É isso mesmo. É isso mesmo. Tirar a saia. Aí de Continua o boa. programa. Ué. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele. Márcio aqui. Antero. Boa noite, Márcio. Ô, Marcinho. Oi, Márcio. Abraço, meu Boa irmão. noite. Eu tô aqui comendo uma empada que eu não tenho nem mais palavras. Uma só? Parei tudo que eu acho que eu comi quase todas que estavam aqui na mesa. Deixa eu ver se Boa eu consigo noite, conectar aqui gente. rapidinho aqui. Gente, tem água aqui, ó, suco, toma. Tô comendo, tô bebendo. Tá? Aqui, ó, Aqui suco. a gente é bem tratado. Ah, tá aí? Tem que ser. Vou pegar aqui. Vou ver se eu consigo abrir aqui rapidinho aqui o Instagram aqui. Deixa eu ver os comentários. Tá rindo, né, Márcio? Não é fácil, não. Ô, Marcinho aí, só BO, hein, cara? Só BO. Vou passar raiva. Vamos dar segmento aqui. Aí, aparecendo aí, se vocês quiserem responder isso, vocês fiquem à vontade, tá? Voltando ao raciocínio aqui,
eu achei muito importante a eleição, porém eu achei muito descaso por ela, mesmo ela sendo tão importante, como nós falamos aqui, para cuidar dos indefesos, né? Porque quem é a parte do conselheiro lá é a voz daqueles que não conseguem gritar, né? Isso é um retrato da política brasileira, do Brasil, dos municípios, valorizar pouco o que tem muita importância. Tudo que é um retorno diretamente para a sociedade é pouco valorizado. Tudo que é um investimento em jogos de interesse tem uma ampla divulgação. Então isso é um retrato não do município de Vespasiano, isso é um retrato do Brasil, porque você, não só na nossa cidade, mas você não vê divulgando a importância do Conselho Tutelar. O que um conselheiro tutelar faz? Uma das perguntas que eu respondi numa caixinha que eu lancei dentro dessa correria gigante foi qual que é o seu propósito, seu maior propósito como conselheira tutelar? E aí eu respondi que o meu maior propósito é desmistificar essa ideia de que o conselheiro tutelar ele serve para tirar a criança dos pais. A lei, o ECA, ele fala que todas as medidas de proteção acontecem, todas, em último caso, a lei ainda deixa claro, em caso de extrema necessidade, é que é afastada a criança do agressor, é afastada a criança do lar, que eu também acho muito injusto isso, porque quem tem que sair do lar é o agressor. Né? É muito difícil você tirar uma criança do ambiente que ela convive, colocar ela num lugar que ela não tem assim, nenhum tipo de contato, né? Sendo que o erro não foi dela, foi do violador, então é tudo muito difícil. E são coisas que a gente tem que discutir mais, são coisas que a gente tem que trazer em pauta para a sociedade. E às vezes a sociedade fala tanto do poder público, mas o conselheiro tutelar atua numa área que eu acredito muito que o grande problema da sociedade não é o poder público, é a falta de valorização da família. Então começa todo o problema, ele começa ali no núcleo familiar. E o conselheiro tutelar tem um papel tão importante de fortalecer vínculos junto com a assistência social, com os CRAS, com as assistentes. Então isso é pouco discutido. Aí fica, conselheiro tutelar é aquela pessoa que tira a criança dos pais. Fica uma má fama, né? Uma péssima fama, o conselheiro tutelar tem. E, assim, né, como você disse, assim, sem pegar o mesmo viés ou tentar tirar fora da política, o que você acha que a política poderia somar nessa área? Eu falo também, que eu fiz um vídeo falando a respeito, o ECA, no artigo 136, nas atribuições do conselheiro tutelar, fala que o conselheiro ele tem que participar ativamente da construção de políticas públicas, da elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Isso é uma atuação que a gente não vê os conselheiros fazendo. Talvez ou por falta de informação ou por tempo, eu não sei ainda, né? Eu ainda posso descobrir o porquê que isso não acontece. Mas é algo que está previsto em lei que a gente não vê participando. O conselheiro tutelar é uma pessoa que está diretamente ligada à necessidade da criança e do adolescente. Ele sabe qual é a necessidade. Então ele tem que trazer essas informações para o poder público e o poder público tem que aderir a essas informações e lançar essas necessidades no orçamento. E aí que vem a Câmara depois disso para votar e aprovar essa inclusão dessas necessidades aí na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então aí que entra o poder público nessa questão do conselheiro tutelar, trazendo políticas públicas para ajudar nessa defesa. O conselheiro tutelar não é para defender direitos? Para defender direitos você vai ter que prevenir o mal. Não é agir, não é remediando o mal. A gente trata com prevenção. Como é que você previne? Você tem que dar mais esporte, você tem que dar mais cultura, você tem que dar mais lazer para a criança, você tem que dar mais educação. Então esse é o caminho que o poder público investe para que a violação seja diminuída de várias formas, entendeu? E ao que parece, igual você falou que 30 anos que você mora em Vespasiano e agora que você voltou a conselheiro tutelar, né? Parece que a desinformação ela beneficia alguém ou a um grupo de pessoas. Porque quando você informa a pessoa, quando você dá informação à pessoa sobre uma coisa importante a qual ela deve participar, você vai aumentar esse número de pessoas que vão participar, as pessoas vão entender mais, vão se conscientizar mais e vão deixar de votar por alienação. Então, fazer consciente vão fazer mesmo, consciente. né? Fazer entendendo aquilo. Ela não vai fazer porque A, B ou C falou que ela tem que fazer. Ela vai fazer e ela vai fazer a melhor escolha
de acordo com a consciência que ela teve pela informação que ela recebeu. Então, se eu estou participante do poder público e eu não quero, isso é a minha opinião, eu não quero informar, então essa desinformação ajuda de alguma forma. Porque aí o fulano, o beltrano e o ciclano vai poder falar com aquele rebanho dele, olha, vocês vão votar nesse aqui, fulano aqui. Porque elas não têm conscientização, elas não têm informação. Eu sou detentor da informação, do meio de disseminar, difundir informação. E eu não uso desse meio. Então eu posso controlar da maneira que eu quiser. Controla a massa. Hoje eu vejo que a divulgação dos órgãos públicos referente a esse processo, ela é muito, muito escassa. E a gente teve uma situação em Vespasiano também bem precária, porque o processo, ele iniciou, eu me inscrevi numa segunda etapa do processo. O processo iniciou e não teve aprovados o suficiente para dar continuidade nesse processo. Então o processo foi sendo prolongado, aí reabriu o processo, repetiu-se provas para os reprovados e reabriu o processo para ver se entravam mais pessoas, porque tinha que ter no mínimo 30 pessoas concorrendo, porque 20 são nomeados, 10 principais e 10 suplentes. Então você tem ali um cartel de pessoas mesmo para concorrer. Não teve esse número suficiente, aí tinha que ter pelo menos um número mínimo, que seria 20, mas também não teve 20. E aí acabou que o mínimo dos mínimos foi para 16 candidatos para a eleição. Então, assim, ficou cada conselho disputando com 8 candidatos, 5 vagas. Teria que ter no mínimo 10, que são 5 suplentes, 5 titulares. Então, eu entrei nesse segundo processo, quando reabriu as inscrições, que não teve quórum suficiente. E nesse processo de adiar, eles colocaram a eleição para acontecer em novembro. Porque até que termine o processo, né, da pessoa que entrou depois, fez a prova, que ela siga todo aquele processo do edital, em novembro seria a eleição. E aí, numa sexta-feira, nós fomos comunicados que a eleição seria no domingo, porque o Ministério Público não autorizou mudar o calendário, que ele é nacional. Então, numa sexta, nós ficamos sabendo que a eleição era domingo. Na segunda, que nós recebemos os números, que teve o sorteio. Então, na segunda à tarde, nós nos colocamos como candidato. Então, foi algo muito, assim, tumultuado. Por isso que foi tudo muito corrido. Foi. Entendi. Porque eu acredito que esses candidatos desse pleito são candidatos muito bem informados. A gente tinha um pleito bem bacana dessa vez. Os novos candidatos, fora os conselheiros que já estavam em atuação, são pessoas muito engajadas. Inclusive, eu tive um entrosamento bem bacana com todo mundo. E foi todo mundo muito bem votado, por ser pessoas que colocou o nome a primeira vez à disposição. Foram pessoas que engajou bem. E esse fato de ter esse grupo de pessoas mobilizou, mesmo que em 5 dias, mobilizou muitas cidades na questão da informação do Conselho. Eu achei isso muito positivo. De tudo, né, que aconteceu, que foi bem tumultuado, essa situação foi muito positiva. A gente teve um processo aí, não sei ao todo quanto foi o número de votantes, mas foi muito maior, inclusive, do que a última eleição. Dessa galera que entrou, muita gente já estava, ficou? Dessa galera que entrou, renovou 2 no Morro Alto e 2 no Central. Então, nada, em termos, com 6. Ficaram 6 conselheiros. Que já eram, da ativa. É um número até aceitável, né? Em relação de 10, entrou 4 É uma novos. renovação, deixa de ser uma renovação. É uma renovação. É importante. Triste seria, não desmerecendo o trabalho de quem já estava, triste seria se ninguém conseguisse entrar e os mesmos sempre ficassem. Agora, a questão muito, como eu falei, eu vou voltar a repetir aqui. É muito bom você estar de fora, porque você observa muita coisa. E como as pessoas que se colocam à disposição de um cargo, né, entre aspas, como elas ficam em evidência, como elas chamam a atenção, né? Até para ser atacado. Até principalmente para ser atacado, porque eu que estou de fora observei bastante. Muitos foram os ataques. Só que as pessoas se esquecem que existem pessoas do lado de fora que observam, sabe? E conseguem identificar quem está atacando, né? Mas aqui, isso aí deixa pra outra questão. A Raquel tá falando Aí, que foram 9 candidatos para o Morro Alto. Ei, Raquel, nem te cumprimentei, né? E 7 candidatos para o Conselho Centralizado. Foi? Ela foi candidata e eleita. Ô, Raquel, não, pro Central
Foram 8 também, eu também achei que era 7, mas não, era Vander, Thalita, Dalila, Ju, Glá, Aline e Adriana. Então deu 8, né? Eu achei que a Adriana era Morro Alto e não era Central. Deu 7? Deu 7, sua contagem deu 7. Deu 7? Peraí. Ju, Glá, Aline, Vander, Thalita, Dalila e Adriana. 7, é verdade. 7 candidatos Central e 9. Morro Alto estava muito mais concorrido. Morro Alto foi apertado. Verdade, aí, Raquel, 7. Aí verdade. você vê como que a importância que eles dão a essa eleição de conselho tutelar é uma importância mais política do que para o próprio cargo em si. Porque como que os vereadores eles temem novas, como é que eu vou dizer? Novas pessoas, né? Novas ideias que surgem assim e eles já se sentem ameaçados, né? Então Até já porque, já tipo se assim, eu penso assim, já que não são pessoas do meio que eu manipulo, o que pode vir aí? É. Aí Na assim, verdade- você nota uma certa união para Impedir, minar, né? minar a força daquela nova pessoa que está surgindo, porque ela não é de ninguém, ela não se amarrou a ninguém. Eu Então, observei que existe uma resistência Isso muito mesmo, grande. Existe uma resistência muito grande em tudo que você vai fazer relacionado a eu não quero acordo político. Né? Inclusive eu ouvi de um vereador muito amigo meu e muito sábio, ele falando, minha amiga, você não vai entrar na roda, é assim que funciona. Eu falei, não quero, não é questão de não querer entrar, porque se eu quiser o jogo da política, eu vou pra política, eu vou lá pra... Ano que vem eu vou lá afiliar o partido que eu escolher, que provavelmente seria um partido Não de fica direita. fingindo, né, que tá E ali vou, pra gente, aquilo, tô né? no jogo, vou jogar, cara, agora é a hora, vamos lá, é papum. Eu não tô nesse jogo ainda, quem sabe, né? Não sei, pode ser que já sim. mudou. Pode ser que sim. Já mudou. Mas se eu estiver no jogo, eu vou deixar claro, Quem sabe? estou no jogo. Agora bora pra cima, é política, política é jogo, não tem idealismo não, gente. Eu falo isso em todos os lugares, não tem idealismo, política é jogo. Mas eu não estou nesse jogo. O Conselho Tutelar não dá pra fazer política, não dá. E se você Dá não, pra se usar como você degrau. olhar, igual eu te falei, se você olhar é meio que uma aliança, vou dizer assim, meio sem sentido, porque o conselheiro tutelar ele não pode atuar politicamente. Ele não pode se envolver numa candidatura de um vereador. Então, por que E ele nem o se vereador aliaria? pode se envolver numa candidatura do Conselho. E por que ele se aliaria a um vereador se ele não pode falar politicamente? Nos bastidores tudo dentro acontece, né? da lei, Mas vamos aí, pode. como diz o Bolsonaro, nas das- 4 linhas, fora dentro das das quatro 4 Das linhas, 4 linhas, né? a gente não pode. Então Falando. aí é a questão, é igual a gente estava falando no início, a política em geral no Brasil é assim, se você quiser, é possível você conseguir um cargo de vereador, prefeito, sem você, vereador, né, sem você se aliar, sem você, como diz a Thalita, né, no jogo que eles jogam, é possível, mas você tem que ter tempo. É E mais dinheiro. difícil, Para né? conscientizar, pra Principalmente conscientizar as dinheiro. pessoas, né? Sem você jogar da forma que eles jogam, você precisa de tempo. Você conscientizar as pessoas. Olha, eu me frustrei um pouco com relação a essa questão do tempo, porque eu me preparei para fazer a maior mobilização referente à conscientização das pessoas nessa campanha. Eu me preparei, eu estava me preparando para isso, tanto referente à lei, sobre tudo que o ECA fala. Então eu queria 30 dias de campanha, que seria o natural, para ter 30 dias para mobilizar as pessoas sobre a importância do conselho. Então 5 dias eu consegui fazer aí, acho que 2 vídeos, 3 respostas, foi uma loucura só. Mas eu acredito que ainda dá muito tempo da gente falar a respeito, inclusive esse espaço aqui está sendo um espaço disso, de continuar falando a respeito dessa mobilização, da importância do conselho. E se eu assumir, eu também quero continuar trazendo esse tema, até que vire uma cultura, né? A gente só consegue mudar a cultura, tem que começar, tem que ter um pontinho de tensão. Verdade. E aí tem que começar. Eu acredito que o pessoal que está aí, que entrou, está muito engajado e isso vai para frente. E quem sabe que até isso passe para a eleição municipal, né? Verdade. Quem verdade. sabe essa conscientização, esse trabalho de conscientizar as pessoas acerca da política, quem sabe isso passe para
a eleição de vereador. Né? O trabalho também de divulgação, ele é muito importante também, inclusive em casa. Sim. Eu falo, para mim, por exemplo, meus pais não tiveram essa informação até mesmo para repassar para a gente. Isso. Então, se eles não tiveram para repassar para a gente, automaticamente eu não peguei. Então foram 2 gerações afetadas. E se eu não pegar agora que eu sei, Isso. não repassar para os meus filhos, aí serão 3. Exatamente. E por incrível que pareça, as famílias que dependem do conselho tutelar não são as famílias que vão votar no conselheiro tutelar. Né? São as famílias que têm pavor do conselheiro tutelar. Então, quem sabe da existência e da atuação do conselheiro tutelar não são pessoas que estão ali dispostas a ir para um pleito, a votar. Não são pessoas. Então, quem tem que fazer isso é o cidadão que é consciente, que tem uma família bem estruturada mesmo. Isso que você falou é muito importante. Você viveu a vida toda sem saber, porque seus pais também não sabem. Verdade. E se você continuar sem essa informação, seus filhos não vão saber a importância e por aí vai. E automaticamente, falando justamente sobre informação, e gerir e distribuir, você vê a dificuldade que foi para ter os candidatos. Exatamente. Por falta de informação, por falta de interesse público, interesse da comunidade, interesse da população. E vai A só ampla diminuindo até o divulgação ponto de falar, não, peraí, De não ter ninguém que isso aqui não tem mais. tanta importância, que ninguém quer entrar nisso. É por isso que esse processo tem que ser melhorado, porque para que a sociedade, já que a sociedade ela é uma das responsáveis por garantir o direito da criança e do adolescente, que ela tenha mais tempo para conhecer quem são aqueles que estão dispostos a representá-la nesse processo. Tem mais tempo para conhecer, porque existem pessoas aí que até desistiram de concorrer, por não sei qual motivo, se é pela burocracia, se é porque ainda tinha uma prova, se é porque ainda tinha uma eleição, mas a gente vê claramente que muitas pessoas elas não estão com aquele ideal de defesa dos direitos. Você vê que muitas pessoas não estão inteiradas daquilo que faz um conselheiro tutelar. Elas não estão inteiradas do estatuto da criança e do adolescente, que é o que vai pautar o trabalho delas, da importância daquilo. Então, se a sociedade tiver acesso a essas pessoas, seja através de um podcast ou o que quer que seja, ela vai conhecer e falar, não, esse cara aí não está querendo defender direito, não. Acho que ele está de olho mais no carro, no salário, nos benefícios que pode ter, do que em defender o carro. E então, isso aí, essa prova, ela filtra muito, por isso que tem dificuldade de ter candidato, porque as Tem pessoas que ter não grau de querem fazer... escolaridade? Não, o grau de escolaridade é ensino médio. As pessoas não querem ir para esse processo. Se fosse só candidatar igual a candidatura política, eu acredito que teria uns 1000 candidatos a conselheiro tutelar. Entendi. Ah, com certeza teria. O que filtra é esse processo de conhecimento. E se a eleição para vereador tivesse essa prova também? Seria excepcional, né? Acho que ia faltar Eu vereador. acho que seria. Ia faltar. O povo ia clamar, cadê os candidatos? Eu quero votar. Hoje o povo é o contrário. Não quero votar, mas se tivesse Verdade. prova, ia sumir. Aí pra você ver, é verdade, né, cara? Pra você ver a importância do negócio e o pessoal não foi votar por opção. E o outro, o pessoal praticamente pega dentro de casa, sequestra, não, você vai votar em mim. Exatamente. E é um cargo muito mais importante. Verdade. Não muito Não, mais, eu né? creio que Mas sim. tão importante quanto... Eu posso falar que é. O Eu comentário posso de falar que Raquel é. aqui, a Raquel está falando uma coisa interessante. Ser e estar conselheiro é uma questão de militância nos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela falou assim, ó, discordo, Thalita, que só vota quem não precisa. Violação independente de poder econômico. Sim, eu acredito nisso também, Raquel. Eu estou dizendo que as pessoas que vão votar no conselheiro são geralmente, não são as pessoas que estão sendo atendidas por eles. Mas realmente a violação de direitos, ela acontece em todas as esferas da sociedade. Verdade. Tanto no poder econômico alto, no baixo, então, acontece muito mais, né? Mas eu não quis dizer nesse sentido. Você fala em questão de Eu falo na informação e questão- desinformação, né? Eu falo nessa questão, Raquel, das pessoas não entenderem, das pessoas que estão ali sendo atendidas pelo conselheiro tutelar, a maioria delas, elas não vão lá fazer uma campanha para o conselheiro.
Quem faz a campanha é os amigos, a sociedade em geral. É nesse sentido. Na maior parte, né, é justamente que não está precisando de um conselheiro É. para atuar em alguma área dele, né? Mas sim as pessoas que querem alguém de responsabilidade lá. Exatamente. Para atender o vizinho que sabe, né? Fala assim, ó, do lado aqui, cara, tem uma criança aqui que chora o dia inteiro, eu não sei o que acontece aqui, vê se tem como fazer alguma coisa. E o engraçado é que as pessoas sempre olham com esse olhar, né? O conselho, com esse olhar de, tem alguma criança sofrendo. Mas existe o outro olhar sobre o conselho, sobre defender o ECA, que é a questão de, a criança está tendo acesso ao esporte, o conselheiro tutelar entra. A criança está tendo acesso à educação, é aí que o conselheiro tutelar entra. Então, não é só, é para tudo relacionado à criança. Relacionado à criança, que tenha o direito dela. Essa Constituição fala que é direito da criança e do adolescente ter acesso à educação, lazer, esporte, cultura, a não ser agredido, a não ser reprimido. Em todas essas questões, o conselheiro pode atuar. E aí que entra uma questão mais social de prevenção do que de atuação de cura em si, dentro dos casos, né? Que é algo que a gente poderia, se tivesse tempo, porque eu acredito também que a rotina do conselheiro tutelar é muito exaustiva, ela é muito difícil. O Vespasiano tem um histórico enorme de violação de direitos. Eu falo isso porque enquanto eu fui visitadora do programa Criança Feliz, que eu lidei diretamente com crianças grávidas e crianças deficientes, eu atendi muitas crianças com violação, crianças de 1 aninho com violação sexual, criança muito novinha que teve, é até difícil de falar, é muito comum isso na cidade, é muito comum. Infelizmente. Infelizmente. E isso acaba com uma família. É por isso que tem que aquele apoio, aquela troca de apoio entre o vereador e o conselheiro, ela tinha que dar lugar à conscientização das pessoas, entendeu? Por causa dessas situações que, igual ela falou, tinha que ser mais humano, né? Tinha que ser mais humano. É comum, é melhor que você conscientize se ele vai me apoiar ou não, se ele vai me ajudar na minha candidatura, não importa. Eu preciso conscientizar, porque preciso que ele me ajude a resolver aquele problema. Eu preciso que as pessoas se conscientizem do que tem acontecido no município, às vezes do lado dela, às vezes o vizinho, às vezes na casa vizinha está acontecendo, e ela precisa ser conscientizada de como que ela pode ajudar aquela situação se resolver. Às vezes, se a pessoa não sabe nem que existia eleição para conselho tutelar, quanto mais que o conselho tutelar poderia ajudar a resolver uma situação do lado da casa, né, intervir de alguma forma, que ela pode usar do conselho tutelar para resolver aquela situação. Como vereador representante da sociedade no geral, o conselho tutelar poderia estar muito próximo dele nesse sentido mesmo, de não conseguir algo e o conselho ir lá e requisitar algo porque é lei, porque é previsto no ECA. É mais nesse sentido que teria que ser essa parceria aí. Mas aí na Câmara como um todo, né? Isso. Não como um vereador A ou B, porque depois se for feito aquilo, vamos supor, preciso dessa caixa de suco para aquela família. E eu estou apoiando o vereador A, então eu vou no vereador A. Depois ele vai usar, olha, fui eu que dei essa caixa de suco para essa família. Então, tem que ser sim, andar junto, mas da Câmara como um todo. Na criação, igual ela falou, de uma política pública para atender as famílias em geral. A começar na transformação da lei municipal aí, sobre esse processo do Conselho Tutelar, que está deplorável. Pensa você colocar 80% para aprovação, numa prova com 10 questões, você pode errar só 2. Isso aí excluiu muita gente do processo. É assustador, também, né? É assustador. É tipo prova de medicina, tá doido? Hoje são quantos vereadores? 17? 17. Segundo boatos, né? Vai aumentar mais uma cadeira. Mais 2 cadeiras. Acho que uma. Eu falo que era 2. Vamos fechar em 20. 20 cadeiras. 20 cadeiras. Para fiscalizar Vespasiano e fazer leis. Sim, exatamente. E para cuidar dos indefesos são 10. São 10. Eu acho que pode diminuir aí. Cara, pode diminuir aí. Que injusto, velho. Eu acho que os vereadores não sabem, não tem noção do poder que eles têm como legislador, assim, de transformar vidas através dessa função de legislar. Eles não, acho que ainda não
a cultura da política capial, ela tá tão impregnada na nossa cidade que às vezes as pessoas acham que existe só um caminho, que é esse que todo mundo segue. Aí quando vê alguém desviando para lá, a pessoa já é o monstro, né? Já é o bicho papão da cidade. Eu acho que eu sou meio que o bicho papão da cidade também. Eu não sou muito de seguir um caminho só. Né? Eu não sou muito de seguir um caminho só, não. Tem muitas estruturas diferentes que a gente tem que experimentar e tem muitas estruturas diferentes que a gente tem que avaliar. Ah, todo mundo segue esse caminho. Vespasiano funciona assim, Thalita. Se não for assim, não vai. Tá, mas roda. Em algum momento da vida vai quebrar a banca. A gente teve aí candidatos, a gente teve prefeitos na cidade que quebrou uma banca. Funcionava de um jeito, ele entrou e quebrou. E aí? Se ele não tivesse quebrado essa banca lá, eu teria chegado onde que eu cheguei hoje? Então é muito complicado todo mundo seguir colocar uma viseira, né? E seguir. E tem tantos nomes bons hoje em Vespasiano para assumir uma cadeira ali. Nomes bons mesmo. Pessoas que estão fazendo por onde, já fazem por onde há muito tempo, sabe? E são meio que... Não é que se você for ali mostrar um buraco, você vai estar sendo um candidato, um forte candidato. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tanto no currículo, tanto na forma de falar, de se expressar, de fazer política. O que já faz antes de aparecer como um pré-candidato. Né? Exatamente. E essa conscientização acerca da eleição do conselho vale também para a eleição do vereador. As pessoas precisam se conscientizar que não precisa ser o mesmo sempre. Há outras opções. Há outros modos de pensar. Fazendo, né? Exatamente. Há outros modos de fazer política. Há cabeças mais novas, mais jovens, que pensam, que falam, que discutem, que ouvem mais. Você entendeu? Verdade. Então, as pessoas deviam abrir o leque delas. Literalmente renovar, né? Renovar, exatamente. Tem a Vespasiano. É uma mamãe de autista que está aqui. Boa noite. Thalita é uma pessoa de coração enorme. Muito obrigada. A Raquel tá falando aqui, ó. A lei municipal precisa ser atualizada urgente. Urgente, é pra ontem. Eu fui ler a lei municipal, eu quase caí pra trás. Com erros, umas coisas muito, muito loucas que tem na lei municipal referente ao Conselho Tutelar. A gente vai passando, por isso que é legal a gente ir passando por caminhos, hoje na prefeitura, sobre algumas coisas públicas, que a gente vai descobrindo coisas que se eu não tivesse trilhando esse caminho, eu nunca teria acesso, né? tido essa experiência. E eu vejo que a lei municipal está precária demais sobre a atuação do conselheiro, sobre o que ele pode, sobre o que ele não pode, sobre a formação ali do colegiado. Tudo isso está muito difícil, principalmente essa questão do processo. O processo deveria começar no mínimo 6 meses antes da eleição. Agora que nós já tomamos um tombo do Ministério Público, que todo mundo já sabe, o Ministério Público não vai autorizar mudar a data nacional. Então a data é outubro. Começa em janeiro fazer mobilizar o povo para se inscrever, gente. Vai ter que ser assim, ué. É por isso que eu disse, a quem interessa essa morosidade do processo, essa burocratização, a quem interessa essa desinformação do processo, entendeu? Verdade. Um processo que é um processo importante, né? Que deveria ser mais divulgado, mas ele foi tão feito às pressas, a meu ver, né? Eu que sou leigo nesse assunto, desse processo, e tão feito às pressas, aí você se pergunta, a quem se interessa isso? A quem interessa isso? Porque quem cuida do processo não sabe das datas, não sabe dos períodos. Com certeza. O período, se não me engano, é descrito em lei, não é? Assim como o período das eleições municipais, presidenciais, são determinados por Constituição. Lei federal. Então, já está tudo determinado, né? A quem interessa esse negócio feito às pressas? É uma pergunta que fica no ar, né? Responde aí pra nós aí, gente. Manda aí no chat aí. Gente, aproveitar aqui rapidinho e falar com vocês. Come aí, gente. Toma um suco aí, come aí. Eu já até engasguei com uma empada aqui, eu comi a empadinha da mesa toda, empada maravilhosa. Galera, primeiramente quero, recomeçar com vocês aqui. Uma boa noite para todos vocês que estão online aí com a gente.
Tivemos um problema com a internet aqui. Graças a Deus o Instagram está ativo aí. Estávamos no Facebook, lá no YouTube. Hoje a nossa plataforma principal é o YouTube. Fala aí pra nós aí se o áudio está chegando bacana para vocês, porque tivemos esse problema com a internet. Aí a gente está só no Instagram hoje. E né, eu estou contando com os meus 2 auxiliares aqui hoje. Qualquer dúvida que você tiver, manda aí no chat aí, que eles estão visualizando aqui para responder, né? Sejam cordiais, como sempre tem sido aqui com a gente. Manda aí umas perguntas aí inteligentes, como vocês são. E queria agradecer primeiramente aqui ó, o estúdio onde nós estamos aqui, MM Studio, o melhor estúdio de Vespasiano. Para a sua equipe aí para treinar, para ensaiar, não é top? Top demais. Cara, você não vai achar estúdio igual a esse, no valor que é cobrado hoje na região, cara. A estrutura aqui é top. Se fosse ruim, você acha que eu ia estar aqui? Cara, você é louco. Aqui é top, filho. Aqui é top. Entre em contato. Tá aí, aqui atrás, ó. Olha aí, ó. Nome grandão, aqui atrás de mim, ó. É só você chamar no direct aí, ó. MM Studio. Já marca seu ensaio, já entra em contato. E eu vou falar com você, viu? Final de semana tá ficando muito concorrido os horários. Então já chama no direct aí, já marca seu horário. Ano que vem vai ter reajuste nos valores. Então se você aproveitava logo. Ah, Milton, eu quero fazer um teste aí no seu estúdio. É esse ano. Ano que vem, filho, já era. Deixa eu te falar, quero falar também do Henrique Marchioli, produtor musical, musicista profissional. Cara, meu irmão, né, velho? O cara é top de linha. Ele é bom. Não é? Cara, você tem uma ideia, online ele ajudou a gente a iniciar a live aqui hoje. Entre em contato com ele, Henrique Marchioli, você vai encontrar aí os trabalhos dele aí no Instagram. Quero falar pra você dessa empadinha que é uma maravilhosa que veio aqui pra gente hoje. Empadinhas da Tia Rosa. Que eu já comi uma delícia. metade. Boa, não é? Não, maravilhosa mesmo. Test drive aí, ó. Nem cachorro come. Nem cachorro come, né? É que não sobra. É isso mesmo. Entre em contato, Empadinhas da Tia Rosa. Você vai chamar ela no direct lá, fazer sua encomenda. Não é salgado congelado e ela assa para você. Não, ela faz somente por encomenda, a quantidade que você precisa. E agora com novidade, ela tá fazendo cocada caseira, cara. Você não tem noção, o negócio é uma delícia. Fechou? Cara, que da hora, velho. Bate-papo da hora demais. E aqui, ano que vem é política, hein? E E eu aí? quero. E ano que Ela vem falou eu que quero. não, né? Aí eu falei, quem sabe? Quem agora sabe? mudou. Agora eu tô assim, né? Não, é porque as pessoas, o meio que a gente vive, assim, né? Prefeitura, política, é um meio tão complicado, você lida com tantas mentes diferentes, e as pessoas começaram a zombar do meu resultado. É claro que não na minha cara, né? Porque Não, são criar- poucos que criar têm a fake, coragem é de. rapaz. O fake ainda não entra nessa questão, não, mas assim, as pessoas começaram a zombar de eu ter 158 votos. Eu falei, gente, uma eleição com 5 dias, sem conchavo político, Nunca sem tinha pagar entrado. R$1, sem Nunca colocar tinha meu entrado. nome à disposição, a primeira vez com 5 dias, 158 foi vitória. Graças a Deus, agradeço meu amigo Cláudio, meu esposo está aqui que me ajudou muito, todos os meus amigos que me apoiaram. E eu tive uma campanha de mobilização muito legal. As pessoas me apoiaram muito no Instagram. Eu agradeço também a escrivã do Fórum de Vespasiano, que ela foi lá no Instagram do G-Criva, deixou um recadinho pra mim, assistiu a live. Ah, que top. Falou assim, olha, escolhi minha candidata por causa da live, da divulgação. Porque eu vi que você tem segurança no que fala, tem conhecimento. Então, essas coisas não têm preço. O que eu vivi nesses 5 dias não tem preço. Se eu pudesse compartilhar com todo mundo as mensagens que eu ouvi de mães de autistas, eu quero votar em você porque em tal momento você me orientou nisso, naquilo. Então, foi uma campanha que me curou de várias formas. Porque eu não sabia do poder de influência que eu tinha na vida das pessoas. E aí as pessoas são tão ligadas a números. Eu já fiz um podcast falando um pouco sobre Zygmunt Bauman. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre modernidade líquida, que hoje nada é feito para durar. Hoje as pessoas elas estão muito apegadas a números e perdem qualidade de vida por causa disso. Ah, você é top porque você tem 1 milhão de seguidores. Eu sou paia porque eu tenho 1000. Entendeu? Então, assim, ele fala, ninguém consegue se conectar com 1 milhão de pessoas. Nesses 1 milhão, você vai se conectar com 10, com 100 no máximo. Verdade. São pessoas que realmente estão ali próximas de você. Então, hoje eu vejo esses 158 votos
como pessoas que acreditam em mim, porque não foi dado, não foi comprado, não foi obrigado. A eleição ela é gratuita. Se a eleição fosse obrigatória, eu teria mais votos gratuitos, porque as pessoas têm muita preguiça de sair de casa no domingo, gente. Igual eu disse, eu recebi na segunda-feira várias mensagens, Thalita, eu não fui porque choveu, eu não fui porque eu saí, eu não fui porque tava com preguiça mesmo. Não quis sair de casa no domingo. É longe. Então, tipo assim, são coisas que a gente ouve, e esse resultado, eu posso celebrar esse resultado, porque são pessoas que realmente acreditam em mim. Todas as pessoas que eu pedi voto, são pessoas que eu votaria, mesmo as que não foram, eu votaria em você com certeza. E o nível de pessoas que foi lá conscientes votar em mim, me agradou muito, porque são pessoas que desenvolvem um papel diferente na sociedade. Várias pessoas encabeçando projetos sociais no bairro, algumas pessoas secretários, pessoas que trabalham no fórum, são pessoas que têm uma consciência de algo, e são pessoas que eu consegui atingir, fora meus grandes amigos e vizinhos e parentes, que eu tive esse apoio. Então, para mim, foi 158 votos de vitória. Porque não é uma eleição, uma campanha. Não é. Jesus falava que 120 era uma multidão, né? Eu tive uma multidão e meia votando em mim. Mesmo. E para as pessoas que zombam, né? E zombaram do resultado, eu quero deixar aqui o recado. Tem pessoas que seguem um fluxo. O padrão é você ter mais de 500 votos, a pessoa é top. Eu sigo o propósito. O meu propósito, conversando com meus amigos, desde o começo foi: eu vou para essa eleição sem conchavo político. Porque o meu propósito, conselho tutelar não é cargo, é propósito. Porque pelo valor do salário você não iria nunca. Pela carga horária, as conselheiras aí, dão de testemunho, você não iria nunca. Pelo processo cansativo que você também não iria nunca. Quem vai para o conselho vai porque tem um propósito, porque ama fazer o que faz ali. E para mim é um propósito estar no conselho, e eu não queria vender esse propósito. Propósito a gente não vende, propósito a gente cumpre. E quando eu coloco uma pessoa para defender o meu nome comprando outras, eu não estou seguindo um propósito, eu estou comprando. E eu não vou ter um resultado real daquilo. Muitas conselheiras entraram, a Raquel entrou como suplente, a Sandra entrou como suplente hoje, né? São conselheiras atuantes. São um caminho que tem que seguir. E a gente tem que respeitar o caminho, independente dos resultados. Eu tenho muita consciência disso. Então, para os que estão zombando do resultado, o problema é só com vocês. Porque comigo tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que se zombasse só, tava bom. Mas o problema é que a pessoa se dá o trabalho de criar uma página, um perfil fake no Facebook, ainda existe isso, né? Eu acho que isso já é arcaico, né? Já é antigo. Mas existe pessoa que se dá o trabalho de criar um perfil fake no Facebook para falar contra, no caso, falou contra ela, especificamente porque não queria que ela ganhasse, porque eu entrei em contato, né? Eu sabia do fake, mas uma outra pessoa, amigo nosso, mandou no direct um print, né, dessa página. Eu falei, não, deixa eu entrar lá. Aí conversei com essa pessoa, né, e essa pessoa falou que ela não queria que ela entrasse. Só que ela entrou. Ela entrou, porque ela vai atuar. Mas o centro da criação desse perfil foi exatamente esse. Eu não quero que ela entre. Só que eu sei quem é o autor desse fake. Nós sabemos quem é o fake. Eu sei quem é. De fake não tem nada. Não já tem sabe nada. que você, tá? Porque, às vezes, eu não ia fazer isso não, mas vou aproveitar a sua audiência aqui e vou dar essa dica pra pessoa. Quando você criar um fake, muda alguma coisa na forma de escrever, de falar, no seu perfil e no perfil do fake. Porque a pessoa escreve a mesma coisa que ela escreve no perfil dela. Seu perfil original, aí você escreve o mesmo que o do fake. Como assim? Você não vai descobrir quem como você não vai descobrir quem é? Não se dá nem o trabalho de criar um personagem, né? Aí eu falei algumas coisas com essa pessoa lá, não ofendi. Eu tenho até, se ela quiser depois falar que eu ofendi, não, tá escrito. Ela falou que eu ameacei, né? Mas tá salvo o que eu escrevi pra ela, o que eu falei tá salvo. Aí me bloqueou, né? Lógico, bloqueou, não aguentou o embate. E criou outro perfil fake, da mesma forma.
Os que meus tá detalhes. o que tá escrito no perfil do autor tá escrito no perfil fake. Muito esperto, por sinal, né? Então tem que mudar alguma coisa, senão a gente vai descobrir. E foi legal, né? Aí você vê qual que é como é que eu vou falar? Qual que é a grandeza que essa pessoa enxergou na Thalita ao ponto de ela Medo, né? ao ponto dela colocar o tempo dela, gastar o tempo dela criando um perfil fake. Fala, não, essa menina vai me ameaçar de alguma forma, então eu tenho que fazer alguma coisa contra ela. Mas ela era candidata ou só tinha alguém que era um candidato para ela? Não, é alguém. Não. Quem criou o fake fake não gosta fake. dela. Não, o fake é uma Simplesmente. pessoa que a gente sabe quem Não é não é candidato. candidato. Não Não, é não, candidato ao conselho, não. Não é Mas candidato. por que não gastou esse tempo para divulgar o seu candidato? Eu falei Ele isso não tem com ela. candidato também, não. É A mesmo? pessoa é. Ô, Joana, A eu pessoa falei, tá eu preocupada falei com isso, eu até não. dei uma dica pra essa pessoa. Ó, Eu falei com quase ela, que você olha, falou o nome, ó. Esse pessoa. não sei se é ele, não sei, é ele, mas falou que é ela. Agora tá É assim. dela. É dele. Aí eu falei, olha, É de todos. deixa eu te ensinar. Cuidado, isso tá dando processo. Aqui. Deixa eu te ensinar você a fazer uma política inteligente. Se você não quer que ela ganhe, estude os demais candidatos, escolha um candidato e exalte as qualidades dele. Levanta ele, faça propaganda dele, assim quem sabe você consegue tirar algum voto dela e não consiga fazer ela entrar. Verdade. Essa é a forma legal de você fazer. Por quê? E se ela entra, você está perdendo seu tempo. Verdade. E criando esse perfil, falando isso dela, você está perdendo seu tempo. E aí? Não, o perfil, só pra me te dar uma ideia aqui, o perfil tava escrevendo lá. A Thalita apoiou Luciano Zoião e vai fazer todas as crianças se tornarem bandidos. Umas coisas tão idiotas, tão capial, sabe? Se eu criar um fake, eu vou fazer umas coisas mais Inteligente, inteligentes, sabe? Uns negócios muito ridículos. E aí depois o mesmo fake veio zombar o meu resultado, né? Aí, como nós temos também um projeto de consultoria política, que nós atendemos candidatos, inclusive, que não são de Vespasiano, hoje nós estamos aí com contratos ativos, essa pessoa falou assim, que a gente tem que aprender a ser marqueteiro, que a gente tem que aprender a fazer política para a gente ganhar uma eleição, porque nem de conselheiro tutelar eu fui capaz de ganhar, né? E aí essa pessoa, eu fico pensando, meu pastor sempre me ensinou que a gente deve tratar as pessoas com base naquilo que ela consegue discernir, né? Tem pessoas que a mente não vai além. Então essa pessoa, eu entendo ela porque a mente dela é focada só na política. Ela não faz mais nada na vida a não ser planejar política. Já acaba uma eleição e já está planejando a outra. Ela vive aquilo ali. Então o foco dela vai ser sempre falar sobre aquilo com as pessoas, daquilo para as pessoas. Não sai daquilo. Não sai daquilo, então eu respeito a limitação das pessoas, dos fakes que tá me atacando. É difícil, né, cara? É difícil. É difícil. E isso aí, isso vale até para a eleição de vereador. Ao invés de o candidato criar um perfil fake para falar do adversário, mantenha o seu perfil e fale das suas qualidades. Lógico. Fale do seu gabarito, do seu currículo, fale da sua proposta para a saúde, para a educação, para as crianças, que é o que interessa para a população. Verdade. As pessoas estão preocupadas, Juliano, com causa. Qual que é a causa, com a sua causa como candidato? Não, eu sou da área da saúde, então eu entendo sobre a saúde, eu acho que a saúde tem que ser isso, tem que fazer dessa forma, Então faça. As pessoas defendam os princípios da saúde, as pessoas estão preocupadas em causa. Não com o que você vai falar mal do outro. Porque se você perder o seu tempo para falar mal do outro candidato, primeiro, você vai perder tempo, você vai perder o seu tempo ao invés de se usar para falar das suas qualidades, e outro, você vai chamar a atenção para o outro candidato. Verdade. Por que ele está falando tanto de fulano? Tem uma Por que coisa que errada fulano nesse é negócio esse? aí. Você acaba de perder um eleitor. Eu notei que, falando de política, eu notei que nos últimos tempos tem muita gente aparecendo fazendo vídeo de buraco, né? A pré-campanha é os defeitos da cidade. Meu sonho é aparecer um pré-candidato, uma liderança que entre numa campanha discutindo políticas públicas, discutindo leis, discutindo como funciona o poder público, que não é tão simples quanto a gente imagina.
Agora, se aparecer um candidato que vai falar... Você não vê candidato nem falando sobre a vereança. Para que serve um vereador? Quais são as leis que instituem, né, um vereador? Ninguém fala disso, as pessoas só começam... Quer aparecer como candidato? Aí começa a mostrar os defeitos da cidade. Só não usou fake, Mas né? nunca mostra uma Só solução. usou fake, mas o trabalho é o mesmo. É o mesmo. Ó, 3 coisas, 3 passos. Olha aqui, gente, ó, isso é dica. 3 passos para um novo, De para graça, hein? identificar. De graça, hein? Dos consultores da política, hein? De graça. 3 passos para Totalmente identificar um candidato em Vespasiano. Primeiro, ele vai ser o projeto social, tipo, a pessoa que doa a vida pelas pessoas. Passou o ano todo sem fazer nada. Do nada ele começou a doar. Ele quer fazer festa da criança, festa do idoso, festa do cachorro, festa de tudo para doar. Primeiro passo. Segundo passo é começar a mostrar os defeitos da cidade. Aí vai numa poça de água e quer fazer vídeo. Aí vai, o mosquito tá voando no céu, quer Porte fazer sem vídeo. luz. Porte sem luz, quer fazer vídeo. E terceiro, é que ele fica muito simpático. A pessoa é o cão chupando manga. Mas vira uma simpatia danada e começa a ir em todas as festas da Vira cidade. amigo de Deus e o mundo. Esse é o Esse caminho do pré-candidato. Mas até quando e até quanto que isso vai ser algo naturalizado em Vespasiano? Quando que vai aparecer uma liderança tipo um Nicolas da vida, que vai vir, vai mostrar o que é de verdade, vai apresentar a solução? Nós precisamos de liderança, gente. De Chega a pessoas ser- que entendem de política. Chega a ser até engraçado, porque as pessoas, todo mundo pode se propor a ser candidato. Qualquer um pode ser candidato. Mas a pessoa precisa entender os processos da administração pública, da coisa pública, como é que funciona. Um exemplo, tá engraçado. Na trincheira ali do Santa Clara, estavam colocando um semáforo, agora já está até em funcionamento, né? Só que antes de funcionar, como é que funciona? Como é Ali qual é o perto procedimento? do churrasquinho ali. Perto do churrasquinho. Eles instalam e tal, e ele fica um bom tempo intermitente, aquela luz laranja piscando o tempo todo. Acima dele, no braço, quem observou na época pode ver, tem uma câmera. Quando acho que é o DR que instala, aquela câmera vai contando quantos carros passam para determinar o tempo que aquele semáforo vai ficar aberto. Eu não sabia disso, não. E também para Aí- a pessoa acostumar que ele vai ter um sinal. Não pode Isso. só jogar um sinal. Isso. Entendi. Só que aí, quando as pessoas viram que o sinal estava piscando, passou dias e só piscando, É muito engraçado. aí, o que o cidadão fez? Danou a falar mal da atual gestão. Mal colocou Porque que já aí tá a prefeita, o estragado. trem já está estragado, o negócio não funciona. Você só pode Essa ficar mais prefeitura é dinheiro. desse jeito. Gente, tem um processo. A coisa funciona como processo. Porque a fila do SUS não anda. Qual que é o processo da fila do SUS? Quem tem prioridade, quem não você tem. definiu que não anda. Você entendeu? É igual a questão, isso eu não sabia, a questão daquelas pulseiras que eles colocam na gente na UPA, isso tem um processo. Tem como é que é o nome disso? É Classificação. uma classificação que faz Os graus parte de de um urgência. estudo. Faz parte de um estudo, uma matéria da como é que fala, gente? Da gestão? Da gestão hospitalar, da gestão da saúde. Aquela pulseira ela tem um significado. Então, às vezes a pessoa chega lá e fala, eu tô morrendo, me colocaram uma pulseira verde. Mas a triagem não diz que você está morrendo. Tem todo um processo a ser feito. Então, se a pessoa, estou dando exemplo aqui, se a pessoa conhecer os processos, ela vai ser mais o discurso dela vai ser mais inteligente. Para convencer o eleitor, convencer as pessoas. Você simplesmente vê um sinal piscando ali sem conhecer como é que é o processo, você não pode dizer, você não pode generalizar e falar, a Vespasiano é desse jeito. Era só para desviar mais dinheiro. Eu comecei assim, né? Quando eu comecei com a educação política e falar um pouco de política nas redes sociais, eu não entendia de muitos processos que hoje, estando na prefeitura, é muito claro. Fazendo parte de uma comissão, então, de governança, a gente entende dos processos mesmo na prefeitura, fica tudo muito claro. E às vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer da forma que a gente imagina. A gente tem o poder público como uma mãe, e o poder público não é a nossa mãe. Né? A gente fica governabilizando o problema e deixando a nossa função, nosso dever de lado. E quanto essa mentalidade não mudar, o poder público vai sempre ser a pior pessoa, o pior
Estado de Direito, vai ser tudo pior. Nunca vai ser bacana o poder público. E é o que eu percebo, essa cultura nos candidatos. Como é que eles fazem para atrair pessoas para eles? É falando, tá ruim, eu tenho que voltar para melhorar. Tá ruim, eu tenho que entrar para melhorar. Mas você vai melhorar o quê? Sendo que ele nem sabe do que se trata. Verdade. Entendeu? Tudo eu aprendi na faculdade, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer algumas perguntas. Para quê, onde, para quem, como, quando. Essas perguntas e todos os projetos que a gente vai fazer, a gente tem que conseguir responder elas. Se encaixa. E se encaixa. E um candidato é a primeira coisa que ele tem que fazer. O que eu quero? Qual que é a causa que eu quero defender? Porque hoje, se você se candidatar, você não pode ser generalista. O vereador, o legislativo tem que entender que o poder legislativo é mais representativo. O poder executivo é de execução. Você não está candidatando para ser prefeito. Você está candidatando para ser vereador, você vai defender uma causa, um grupo. Não que você, é vereador de um bairro só. Não, mas você tem uma linha que você tem que seguir. Porque se você é um vereador e você legisla, entende-se que você vai entender da área que você está legislando. Por isso a causa é muito importante. Hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, isso está muito consolidado. Lá você tem representatividade da esquerda extrema, representatividade da direita extrema, representatividade dos cachorros. Foi eleito um deputado que ele só fala de defesa dos animais. Cachorro, animal. E o slogan dele é um cachorrinho. E foi muito bem votado. Tem representatividade da saúde, representatividade daquela parte que vai atrás de pessoas que não têm casa. Como é que é o nome? Esqueci o nome. Defesa Civil. Não, de pessoas que procuram casas. Sem teto. Tem toda uma representatividade. E todas as vezes que você se coloca numa posição que você tem algo a defender, o seu público vai ser segmentado. Seu público sendo segmentado, você tem uma grande vantagem de agrupar mais. E aí o vereador ele quer ser generalista. Ele é o da causa dos animais, do autista, da mãe, da avó, de todo mundo. Só que ele não é o prefeito. Generalista tem que ser mais o poder executivo. O poder legislativo tem que seguir alguns segmentos. E hoje nós não temos essas representatividades aqui, porque o vereador tem muito medo de seguir um caminho, de se impor, porque ele acha que ele vai perder todo o resto. Então essa cultura a gente ensina na nossa consultoria. Falta foco, porque você não entende para que ele vai legislar. O que ele vai fazer? Você não entende. A gente começa a consultoria pelo diagnóstico. A gente chama de diagnóstico. Porque é semelhante ao quando você vai a uma consulta médica. Quando você vai a uma consulta médica, você senta ali de frente do doutor e ele te pergunta o quê? O que você está sentindo? Né? Tem quanto tempo? Em quanto tempo? Começou quando? Então, o diagnóstico é isso. Você vai fazendo perguntas para a pessoa, você começar a definir o norte. O que está acontecendo? Como que é a sua campanha? Qual que é a sua causa? Como que é o seu grupo? Qual que é seu... Tudo isso você vai perguntando no diagnóstico. E o diagnóstico, a gente não faz uma vez só. De tempos em tempos a gente faz. Por quê? Porque se o candidato define uma causa, a gente tem que fazer o diagnóstico para ver se aquela causa está alcançando o objetivo. Se os caminhos estão levando. Se os caminhos estão levando, qual que é a quantidade de votos que ele precisa. E até o dia da eleição, quantos votos ele precisa por dia, quantas pessoas ele precisa alcançar por dia, e se aquela causa está dando isso para ele. Porque senão, aí a gente tem que repensar a causa, repensar a estratégia para alcançar aquele objetivo. Então a gente começa primeiro com esse diagnóstico, para ouvir o candidato, ouvir a equipe dele, para saber inclusive, qual o rumo tomar. Eu estando, nós fizemos um curso com um professor que chama Anderson Alves, lá de Brasília, um curso só sobre campanha política. E aí, uma das aulas nossas era ao vivo, a gente tinha desafios ao vivo, e era 6 horas da manhã. E aí, as pessoas lindas, maravilhosas de Vespasiano foi lá no meu ao vivo, na minha aula, 6 horas da manhã, seguir a gente, né? E aí essa pessoa foi lá e gravou uma parte que a gente fala sobre isso, né? Que o professor está falando sobre isso, sobre projetos de maior aderência. E na época a gente estava eu criei um projeto para mães e crianças autistas na ONG. E eu disse no vídeo que o projeto de crianças autistas era um projeto de grande aderência, porque as mães em Vespasiano, eu não sabia que Vespasiano tinha tantas mães atípicas.
tantas. E aí, quando eu fui divulgando o projeto, foi aparecendo mãe, foi aparecendo. E aquele tanto de mães atípicas. Eu falei que o projeto de maior aderência era o projeto da causa autista, porque tinha muitas pessoas nessa mesma situação. Um grande projeto a se defender. E é, sim, um grande projeto a se defender. E aí, eles pegaram esse vídeo, né? Inclusive, usou ele domingo, jogou no grupo de mães autistas, falando que eu sou a pessoa disturbada. Como é que é o nome da palavra? Esqueci. Eu sou uma pessoa louca que estou usando a causa autista para ganhar voto. Estou explorando dos deficientes. Quem me conhece sabe. Fora de contexto. Completamente. Fora de contexto. Quem me conhece sabe da minha paixão pelas crianças autistas. Não tenho crianças autistas. Todo mundo acha que eu sou mãe de autista. Não tenho, nunca tive, mas ensino as minhas filhas sobre o tempo todo. E quando esse fake, essa pessoa espalhou isso com o objetivo de me prejudicar, ele não está me prejudicando, porque se tem uma coisa que eu sei separar muito bem, é meu amor pelas pessoas, pelas causas que eu defendo e a minha profissão de consultoria política. Dentro da consultoria política, esse foi um dos temas e eu usei. Eu não tenho um mínimo, deixando aqui o recadinho também à audiência, eu não tenho um mínimo de peso de consciência de vocês pegarem esse vídeo e divulgar de uma forma distorcida. Tem uma senhora aqui falando. Fernanda. Na época, as próprias pessoas que estavam no mesmo barco que nós, apoiando o mesmo candidato, elas pegaram esse vídeo e mandaram para o candidato. Olha o que eles estão falando de você. É porque eu critiquei a equipe do candidato na aula do professor. Tirando o contexto. Eu falei, a equipe tá fraca, mas tava mesmo. Vocês viram que não era mentira, o resultado deu. Então, olha aqui, ó, tá escrito Fernando, boa noite. Quais pré-candidatos já tem em Vespasiano? Vejo muita promessa. Tem um rapaz que está mostrando muita coisa boa. Acho que ele vai ser bom candidato. Olha, avalia aí. Avalia a história do candidato. É uma coisa muito bacana quando você vai escolher alguém, você avaliar a história de vida da pessoa. E outra coisa também, que você está perguntando quem vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. O cachorro vai ser candidato esse ano. Então, Vespasiano tem candidato demais. Você vai poder escolher muito. Na minha rua tem candidato. Na avenida principal lá do Gávea, deve ter uns 6. Assim, dentro de uma rua você tem umas 6 opções. Os comerciantes do Gávea tá tudo candidato. Com certeza. Então você já pode ir preparando aí os vereadores que lutem. Candidato vai ter de sobra, você vai ter muita opção para escolher, viu? É só ficar atento nesses sinais aí, né? Os sinais, os 3 sinais, você pegou aí. Porque uma das coisas que a gente sempre fala, tá? Eu falo mais, é que o candidato tem que ter, política tem que ter trajetória. O candidato precisa ter uma trajetória. Ele não pode ser como o mestre dos magos, né? Manifestou ele agora. Nasceu agora ser candidato. Entendeu? Ele tem que ter um histórico de liderança. Você precisa encontrar no seu candidato um histórico de liderança. As pessoas seguem ele, as pessoas concordam com ele, as pessoas ouvem ele, seguem ele, porque ele tem um exemplo a ser seguido, ele tem um histórico de liderança numa determinada causa, entendeu? Então, ele tem grandes chances de ser um bom candidato. E a vida da pessoa toda conta, né? Como pai, como filho, como esposo. Exatamente. Né? Tudo conta. Exatamente. Porque o cara bate da mulher, espanca o filho, E vai ser tem outra mulher. Temos também, é uma das vai ser opções aí. O cara vai tomar conta da sua família ainda, como vereador e tal. E aí, cara, esse cara não tá governando nem a casa dele. Exatamente. Né? Então tem que ver a trajetória, tudo, a bagagem dele, conhecimento, sabe do que conhece os processos, igual a gente falou aqui da coisa pública, como é que funciona a máquina pública, a administração pública. Ele não precisa ser um bacharel, né? Não precisa ter um diploma na área, não. Mas alguma noção precisa ter. A gente teve candidato ao Conselho Tutelar prometendo escola, entendeu? E o povo acredita, gente, pelo amor de Deus. A falta de informação dos autistas, né? Prometendo escola para crianças autistas. Conselho Tutelar. Isso aí não é usar a causa, não. Isso não. Não, isso aí não. Então, assim, se nem vereador faz escola, quanto mais... Conselheiro Tutelar. Mas a gente sabe que isso aí é ideia de comprada. Isso é ideia comprada. Quem que determina a quantidade de conselheiros?
já é determinado por lei federal, cada conselho tem 5. 5 já é a determinação. Aí o que vai determinar é o tamanho da população e quantos conselhos tutelares vai ter. Ah, entendi. 5 já é uma determinação. Você pode ver que em Belo Horizonte deu 45 conselhos com 5 pessoas. É muita gente, né? Se fosse Porque Belo Horizonte tem muitas seria regionais. 250, né? 250, 250 2.500. eleitos, 250 candidatos 250. eleitos para atender todas as regionais de BH. Então, quanto mais aumenta a população, mais a necessidade de Então, na verdade, implementar não novos aumenta a conselhos. quantidade de conselheiros. Aumenta os conselhos. Aumenta os conselhos. É. E cada conselho, 5. Isso, Entendi. exatamente. É por isso que eu disse no início. Até isso aí é definido em lei já. Já tá definido. O processo, a data, as eleições, todo tipo de eleições. As eleições presidenciais, municipais, então, o prazo delas está definido em lei, na Constituição. Tá tudo definido. É só ter pegar alguém e para fazer, pensar. né? É só ter alguém para pensar, olha, eleição em Conselho Tutelar ano que vem. Vamos começar já a trabalhar, vamos começar já na divulgação, na informação. Traz o pessoal aqui que vai se candidatar. Só isso. Só isso. É É ter alguém mais para ler, entender o processo e passar a divulgar. Hoje, Elton, do seu ponto de vista, o que você acha que vai acontecer para vereador, para prefeito? Como assim? Se você quiser falar nome, fale nome. Se não quiser, só a expectativa do que ou deveria, né? Vamos colocar aqui no mundo das maravilhas aqui, né? No país das maravilhas aqui, né? Da Alice. O que você acha que deveria chegar aí para ano que vem? Olha, Se você quiser falar nome, você que sabe. Eu até tá quero, com mas você. não posso. A expectativa do que poderia acontecer, É porque o assim, que você almeja, né? quando nasce uma nova liderança, eu já percebi isso em Vespasiano, quando nasce uma nova liderança em Vespasiano, as velhas lideranças já vêm Quer abafar na hora. quer abafar. Se é uma pessoa que é fraca da cabeça, ela vai Aceita ceder aquele julgo a ali, né? pressão, vai ceder a compra, entendeu? Vai ceder a oferta de cargo, e aí minou aquela liderança e vai continuar seguindo da mesma forma que é. Para vereador, eu acredito que a grande vai manter do jeito que está. Se o povo, tem até lembrei dessa charge, não sei se você já viu, tem uma mesa como essa e os políticos estão ao redor dela, mas o que sustenta essa mesa é um grupo de pessoas. Então, a mais clara retrato da política municipal, já que nós estamos falando da municipal, é isso. O povo está embaixo dessa mesa. E se o povo começar a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de escolher os seus representantes, a cada 4 anos nós vamos ter renovação. Se o povo levantar, a mesa vira. A mesa vira, o jogo vira. O jogo vira. Você entendeu? Você tem que entender que a sua família, os seus princípios são inegociáveis. Não estão à venda. Se manter firme, né? Se manter firme, não estão à venda. Eu posso estar precisando de um dinheiro agora, quem não está? Todo momento a gente está precisando, mas existem coisas como a nossa família, os nossos filhos, os nossos princípios, os nossos ideais, são inegociáveis. Não estão à venda, nós não podemos colocar isso à venda, porque senão vai se manter tudo da mesma forma. Entendeu? Eu não vou, o candidato A não vai aceitar a ideia de fora, porque senão vai tomar os votos dele ali. Eu não vou apoiar fulano de tal que eu conheço, que eu sei da capacidade, que eu sei do potencial da pessoa para conselho tutelar, porque senão ela vai vir a candidata e vai tirar meus votos. Isso são tipos de candidato que ele quer se manter, ele só quer se manter no cargo. Ele não quer, isso é a minha opinião, ele não quer fazer algo de bom para a sociedade, para as famílias do município. Ele quer se manter. Ele quer estabilidade. Ele quer estabilidade e ele quer garantir o sucessor dele. Só isso. Então, se as pessoas se mantiverem firmes nos seus princípios, ela vai falar, não,
não aceito você mais não, eu vou olhar uma outra opção. Outra linha, né? Uma outra linha de pensamento, outra forma de pensamento. Porque se a pessoa está lá 15, 20, 30, 40 anos, né, e não fez nada, e, assim, de relevante, Mas não tem agora vai fazer... mas agora vai fazer? É muito Vou candidato com o É discurso complicado do novo, você dar né? uma outra... Mais um voto mais de um confiança. voto de confiança. Então É o que eu muito- acho é que vai se manter. Hoje é muito Eu acho difícil que você fica. virar. Sim. Hoje a Câmara Municipal é muito difícil você renovar, porque já existe os modos operantes, né? Já existe ele. E ele, Vespasiano, é uma cidade muito tradicional. Então, aos novos aí, integrantes, porque eu entrei assim também, toda empolgada, né? Cheia de idealismo. E aí, o meu pastor, eu sempre falo dele, sempre me ensinou muito. Ele sempre José falava, pastor José Elias. É top Ele sempre demais. falava, olha, a gente tem que estudar a distopia. Eu nunca mais esqueci isso. Distopia e utopia. O que é a distopia? Tudo que já aconteceu antes vai voltar a acontecer. A gente não cria a roda, não. E a utopia é o que a gente imagina que Poderia ser. poderia ser, né? Então, assim, pra gente viver o presente, é bom avaliar a distopia mesmo. E hoje, avaliando a distopia da história política de Vespasiano, é a mesma história. Não muda, é a mesma história. Então, não adianta eu querer chegar aqui e falar assim, Nem os personagens estão mudando. não, os personagens, eles mudam combinadamente. Tem que seguir a regra e a fila, e ela existe, ela é real. Então, hoje, não adianta eu chegar aqui, eu sou ideal, vou mudar Vespasiano. Esquece esse discurso. Como que a gente começa a mudar uma cultura que já está instalada? Exatamente da forma que tem sido feito. Hoje a gente discute política em programas igual esse, o Neném, o Lucas, o Márcio, você. Essa geração está construindo uma nova base política de Vespasiano. Vai demorar para consolidar. Demora, mas vocês estão seguindo firme. Plantando Antes não se Câmara. está plantando. Antes não se falava de política. Assim. Hoje as pessoas já vão nos meios de comunicação e discutem a política de Vespasiano. Isso vai criando uma nova cultura. E aí para daqui uns 7, 10 anos vai mudar um pouquinho a mentalidade das pessoas, mas é um processo lento. Hoje, para a próxima eleição, que já é ano que vem, é o mesmo processo de antigamente. Para prefeito, para vereador, a tendência é permanecer. E se trocar, é uma troca muito bem combinada. Então não adianta... Uma troca assim que parece que nem trocou, né? Só que eu percebi uma coisa em Vespasiano. Vespasiano está surgindo liderança. Está surgindo novas lideranças. E as novas lideranças têm que surgir. Não adianta o pessoal, a oposição, a situação não pode aparecer. Elas têm que existir. Ninguém é eterno. Para um sacode o na galera. Turco ir embora, o Carlos Murta teve que surgir como liderança. Aí ele quebrou a banca dos turcos. E se Carlos Murta não surge? Não sei o que seria. Para o Carlos Murta dar uma apagada, e o Ilse Rocha apareceu como nova liderança. Hoje estão aparecendo outras novas lideranças. Então todo mundo tem o direito de surgir como nova liderança. Você quer chorar, você quer espernear, você quer gritar, todo mundo tem direito. Nós temos aí novos nomes, novas lideranças surgindo para prefeito, que pode se destacar. Não estou falando que amanhã a pessoa vai virar um prefeito, mas que a pessoa pode se destacar nesse caminho de um dia ocupar. Pode fazer um medo da galera aí, né? Pode fazer Já um tá medo fazendo. também, mesmo? faz. E faz, Já tá porque fazendo. essas coisas têm que vir para dar uma balançada no jogo. Não que vai mudar a estrutura do jogo, que não muda. Não muda porque a estrutura é uma só. Mas que dá uma balançada, que desperta pessoas, que desperta mentes. Não muda Isso o faz jogo, parte mas do faz o processo. jogador ficar esperto, Faz, né? faz o jogador mudar as estratégias. É porque, igual eu falei aqui, tem que mudar a base. A base da mesa, a base que sustenta a mesa tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade, tem que mudar a forma de pensar. Aí sim, porque se o povo descobre, que como diz o Neca, a gente sempre fala essa frase, o poder emana do povo. Se o povo descobrir que o poder está com ele, é ele mesmo que vai fazer o negócio acontecer,
a coisa muda de verdade. É igual eu falei. Sair debaixo da mesa. É, igual eu falei, os seus princípios não estão. Você não pode vender eles, senão qualquer um vai chegar com um saco de cimento a coisa vai continuar do mesmo jeito. Mas hoje, falando de uma maneira muito séria mesmo, a política de Vespasiano, ela é uma política muito complicada, muito perigosa. Para a mulher é muito mais difícil. Você pode observar que hoje, gente, a Ilse Rocha, ela foi muito foda. Eu vou te falar que não é porque eu sou governo, não. Ela foi muito foda porque um micro-organismo no meio desse sistema todo, como mulher, é muito difícil estar no meio desse sistema. A gente sofre muito. A gente sofre todo tipo de abuso, de sofrer, tudo que você pode imaginar, você sofre por estar nesse meio. E ela ser uma gestora e fazer o que ela fez como mulher, ela foi top demais. Ela vai sair, vai ficar um vácuo, porque eu acho que deveria outra mulher entrar. Porque é muito difícil, a primeira mulher prefeita de Vespasiano, e o movimento que ela criou na cidade, a evolução que ela teve de levar o nome do município para fora, de tirar Vespasiano da roça e levar Vespasiano para o estado de Minas Gerais, com nome, com representatividade. Isso, gente, não é simples não é porque tem dinheiro, porque é de família assim. Mesmo sendo, porque existiu outras pessoas com o mesmo poder e não conseguiu alcançar o que ela alcançou. Ela fez política. Que ela fez política. Então, a inteligência dela é sobrenatural e a firmeza, porque você ser chamada, uma mulher, ser chamada de vagabunda, ser chamada de tudo que é nome, é muito difícil nesse meio. Se manter firme, né? Se Então, manter você falou, firme. Se manter É no princípio, complicadíssimo. O quê? Não, eu ia falar outra coisa. É igual ela tá falando aí, não é porque ela é do governo, é governo que ela tá falando isso aí. Existem coisas, Juliano, que a gente não pode negar a respeito do outro. Carlos Murta, eu não posso negar a experiência que Carlos Murta tem como gestor. Só porque não é oposição? Luciano Costa, nem tudo é ruim, nem tudo é bom, né? Independente do passado que ele teve ou não. Cada um teve uma construção na cidade. Ele tem uma experiência, eu não posso negar isso. Entendeu? Igual a experiência e a capacidade que a Ilse Rocha tem, eu não posso negar isso. Porque essa mulher é governo, por isso está falando isso. Não. Se você nega isso, você é insensato. Mas a própria Bíblia... Bíblia... Você está entrando num jogo político. Você está entrando no jogo político da forma errada, porque você está menosprezando quem já tem uma história. Tudo que já foi feito. E tudo que já foi feito. Mas a própria Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Então as pessoas podem falar que eu sou A, B, C, o alfabeto inteiro, mas os frutos que eu dou vai falar quem eu sou. A Ilse Rocha, ela deu frutos. Ela deu frutos de conhecimento, ela deu frutos de posição, de alcance, de influência. Então é isso que vai determinar quem ela é. Não é o que está acontecendo no município que vai determinar. Como pessoa, ela superou o mestre dela. O Carlos Murta, ele é o dono da roda, né? Ele ensinou a roda. E ela foi uma pessoa que superou o mestre. Então, você pode até não gostar da pessoa, mas você menosprezar a experiência que ela tem, a forma de conduzir, porque se não tivesse experiência, se não tivesse feito uma boa gestão, não seria reconhecido lá fora, concorda? Verdade. Não seria. Então, você tem, ao invés de você negar isso, você, como candidato, você deve aprender com essa pessoa. Eu tenho coisas a aprender com Carlos Murta, eu tenho coisas a aprender com Ilse Rocha, então eu tenho coisas a aprender com Nayara Rocha, que foi eleita deputada. Então, eu preciso reconhecer isso para eu aprender com essas pessoas. Há algo a aprender, sim, porque elas chegaram lá. Tudo que elas fizeram de bom, exatamente. Você pega isso aí, agora, traz algo a mais. Faz a sua caminhada. Uma coisa que incomoda muito em Vespasiano é a divisão da cidade por causa de posição política. Eu acho isso muito burro, muito burro. Eu sou seu amigo. E aí você vota no A, eu voto no B. Aí a gente tem que ser inimigo por quê? Por quê? Essa cultura, sabe, ela não entra na minha cabeça. Eu sou governo, eu tenho que falar mal de todos os outros candidatos para o meu ser bom. Não. Cada um teve sua participação no processo, cada um teve o bom, teve o ruim. Cada um vai ter pessoas que falam bem, que falam mal, assim como eu, como você.
todos vão ter. Então, Verdade. essas coisas a gente vai amadurecendo com o tempo. Porque no começo, quando você é criança, a gente tá num time, você tá no outro, você grita de cá e o time grita de lá e aí não entrosa não. Depois que a maturidade vai chegando, você vai vendo que isso é palhaçada, que isso é bobeira. O mundo, ele é redondo, então a volta, ela vai sempre chegar no mesmo lugar. Então é muito perigoso você falar mal de uma pessoa hoje, porque eu já cometi esse crime e amanhã você admirar ela. Então é mais fácil você reconhecer quem ela é, vai ter falhas, vai ter erros como qualquer ser humano, e amanhã se eu estiver admirando a pessoa, ok, estou admirando por algo de bom que ela fez. Então eu acho que, citando É os mais nomes, sensato, né? é sensato. Citando aqui os nomes que a cidade sempre teve, né, que é a família do Ademar, que é um nome conhecido, que aí vem o Zé Wilson aí como um possível candidato já. Aí vem a família do Carlos Murta, que, né, teve uma grande história em Vespasiano. Veio a Ilse, a família da Ilse Rocha, que quebrou bancas, que fez história também, vai deixar um legado muito grande na cidade. E tem novas lideranças surgindo, como o Dadson, que está aí como candidata a prefeito também. Novas lideranças têm que surgir, gente. Não adianta espernear, gritar. Todos vão ter uma participação nesse processo, mas o resultado para ano que vem a gente já tem mais ou menos, pela distopia, pela história da cidade, nós já temos mais ou menos um resultado pré-posto, que é esse segmento aí, essa continuidade. Porque você não quebra uma cultura do dia para o outro. Não é só porque surge uma nova liderança hoje que amanhã vai mudar. Ela vai assumir. Então, se nós estamos acompanhando a história de Vespasiano desde lá dos turcos, nós vamos ver que é o mesmo processo. Inclusive, são as mesmas figuras para tudo. O que bate é o mesmo, o que desconstrói o candidato é um só, todo mundo sabe. Começou a bater, a gente sabe. Por isso que eu falo que o fake é bobeira aparecer como fake. É melhor já aparecer como uma figura, porque já é conhecido. Todo mundo sabe que que só faz isso mesmo, e que o forte da pessoa é esse, é a desconstrução. Tem uma pessoa que trabalha a desconstrução de candidato em Vespasiano como ninguém. Isso ninguém pode negar. É ela. Ela tá ouvindo aí, ela sabe que é ela. Daqui a pouco ela vai tirar uns prints aqui do vídeo pra fazer novas. Eu tento salvar uns vídeos do Instagram que eu gosto, eu não consigo. E eu vejo a rapidez que esse povo Muito O ágil, cara é né? bom, é bom. Eu fiz uma live com menos de 2 minutos, foi lá, salvou a live e jogou no fake. No fake, Então, tipo assim, são pessoas que têm um dom pra isso. E se a pessoa é antiga nisso, ela faz isso, é jornal. E que tem um tempo também, né? A pessoa tem que ter tempo pra isso. Não é um tem trabalhador que igual nós, assim, que É o trabalha trabalho um dela. dia. Tem que Esse é estar o trabalho focado na dela. rede social. Então, Então, essa política, ela já está construída, não o é uma resultado pessoa que sai também. 5 horas da manhã e chega 8 horas da noite. Não, Não, é. não, tá Não com tem tempo. pra fazer. Eu acredito que os vereadores vão ter muita dificuldade para conseguir um número expressivo de votos por causa da quantidade de candidatos, que vai dividir muito Vai voto. espalhar muito. Vai espalhar bastante. Então a briga para a vereança Na vai ser última já muito teve boa. muito candidato, né? A briga para a vereança vai ser bem consistente e boa, e assim, poucos candidatos bons. Infelizmente, assim, a vereança tá pouquíssimos candidatos bons, são pessoas muito despreparadas para te representar diante de algo tão sério que é legislar. Eles estão entrando mais para tirar votos daquele que eles não gostam do que Pra ganhar os para deles. representar propriamente a população. Porque hoje tem um preço para ganhar uma cadeira, e a gente já sabe mais ou menos o valor estimado dessa. É uma cadeira cara mesmo. A cadeira não é baratinha, não. Imagina, Então, imagina. hoje o público está cobrando, né? Antes o político ele oferecia favores. Hoje o público é que cobra. Você vai chegar na pessoa para pedir voto, ela vai te perguntar quanto você vai me dar. Então o público de Vespasiano está pedindo a alma do candidato. Eu não quero estar no lugar dele. Não quero. Se cobrar e se ele falar que vai pagar, já era pra ele. Já era pra ele. Acabou. Galera, que bate-papo da hora, hein, cara? Só crescimento. Deixa eu falar alguma coisa aqui que vocês querem mencionar. Não, eu tô super satisfeita. Tá de boa? Tá Ah, muito de boa. Tadinha. Tá frio já com ela. Cara, de verdade, fiquei muito satisfeito. Né? O Elton, primeira vez aqui com a gente aqui, né? Muito satisfeito de você ter aceitado também, viu, Elton? Isso, eu que agradeço. É mais tímido, né? Mas mesmo sendo o mais oposto tímido, de mim. falou Eu demais, observo cara. Não, mas você falou demais aqui, cara. Não tô falando assim que você falou muito. Eu tô falando assim, as palavras que você falou foram muito bem colocadas.
E dentro do assunto que a gente está tratando aqui, palavras de sabedoria. E você que está assistindo a gente aí, espero que tenha curtido bastante esse bate-papo. Você que gosta de fazer fake aí, pega os cortes aí e marca a gente lá, falou? Isso. Aí vai falar assim, eu vou dar a ideia da manchete. Thalita Melanie, que é do governo, fala que Carlos Murta é o melhor candidato, não sei o quê. A manchete deve ser essa. Thalita, que é do governo, fala Defende de uma Zoião. nova liderança. Falou o nome do Dats aí. Mas não tira a logo do estúdio, não. Vai, porque divulga. Pra divulgar ajuda a o divulgar. O fake, se tem uma coisa com o fake, ajuda. Eu ganhei tanto seguidor com fake. É mesmo? Não? A pessoa vai lá correndo sabendo. Quem que é essa monstra que eles estão... Tá pintando aí, né? Até queria que você convidasse o fake pra estar aqui. Verdade. Parece aí, se for o caso de pacote de tom, né, na cabeça, ninguém sabia quem era. É verdade. Foi aqui assim, põe o microfone próximo aí pra falar. Exatamente. Deixa aí suas considerações finais aí pra galera aí. Gente, é o seguinte, de tudo que a gente falou aqui, eu quero destacar a respeito dos princípios e dos valores. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, não negocie a sua família, o futuro dos seus filhos. Eu sei que a gente sempre bate nessa tecla de 4 em 4 anos. Aquilo que você recebe hoje não vai durar 4 anos. O que vai durar é a escola, é a saúde, é a segurança pública, que o seu filho amanhã vai precisar, né? Então, não negocie esses valores, não negocie os seus princípios, escolha bem os candidatos, se conscientize, se informe para que você possa fazer uma boa escolha, e candidatos também da mesma forma. Estabeleçam as suas causas, que as pessoas precisam de causas. As pessoas precisam de uma causa que atenda a família delas, que atenda a necessidade delas. Melanie. Pessoal, muito obrigada. Eu estou muito satisfeita. Aos amigos que se pintam de amigos, né? Que estão muito preocupadas, achando que eu tô em depressão, que eu tô triste, que eu tô... Não, gente, tá Nossa, gente, por favor, aqui, ó. O meu caminho não é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um dos propósitos de vida. E se acontecer, vai acontecer no momento certo, na hora certa e de forma livre, como eu disse, sem nenhuma amarração. Porque foi assim que eu defini no começo e eu vou seguir firme até o fim. Não estou deprimida, igual vocês estão achando. Teve gente que me mandou mensagem e falou: Thalita, cadê o vídeo para agradecer seus apoiadores? Não se preocupem com meus apoiadores, porque eu sei quem são. Agradeci a cada um no privado, além de fazer uma live que também já foi compartilhada aí pelo Fake, falando o que eu penso sobre as eleições. Pelo Face não, é pelo Fake que compartilha. É o Face do Fake. É o Fake que compartilha tudo meu. Eu quero agradecer de coração aqui, ó, de coração, todas as pessoas que acreditou em mim nesse processo. E eu quero também agradecer aqueles que estão zombando, que isso me faz muito, muito, muito feliz, porque todas as vezes que uma pessoa desacredita, se tem algo que é criado dentro da outra pessoa desacreditada, é motivação. Isso aí é algo que a própria ciência já prevê. Então, muito obrigada por me motivarem. Muito obrigada pelo apoio dos de verdade e muito obrigada por aqueles que um dia ainda vai apoiar, porque eu tenho muito ainda o que mostrar, tenho muito para apresentar e o meu propósito é servir a população, porque esse é o papel do gestor público. Embora eu não seja uma gestora, eu estou nesse caminho público e é o que eu vou fazer até o fim, até quando eu decidir não estar mais. Obrigada ao Juliano, que está aí construindo uma base na nossa cidade, assim como os meninos que eu gosto de citar muito, o Márcio, o Lucas, o Neném, criando essa base aqui de discussão, porque política é isso, não só política, mas o canal deles mostra sobre vários outros temas, isso é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada.
E tchau pra você, Queria gente. só falar Coraçãozinho. Fale. rapidinho Fale, homem. pro fake, é só uma cara pro fake. Hoje Realmente a live é por perdeu fake. tempo. Realmente, igual eu falei, não adiantou, né? Ela acabou entrando, então eu falei que você perdeu seu tempo. E outra coisa é os candidatos. A gente falou aqui sobre diagnóstico, a gente falou sobre campanha aqui, sobre consultoria. Então, aproveitar esse Com espaço. certeza. Procure a gente, vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Aprender a Obrigado. fazer do jeito certo, né? Exatamente. Obrigado, Juliana. Top demais. Galera, muito obrigado cada um de vocês que estiverem com a gente aí. Mais uma vez, me desculpa por não conseguir fazer da maneira como eu queria que fizesse, através do Face, através do YouTube, da melhor forma. Hoje eu consegui fazer dessa forma, que foi a melhor forma que eu consegui fazer. Obrigado, Elton, mais uma vez. Obrigado, Thalita. Eu que de verdade. agradeço. Agradeço cada um de vocês que mandaram comentário, curtiram essa live. Eu vou pegar essa live e vou colocar lá no YouTube para você assistir ela de uma outra plataforma e com qualidade também. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau. Com Deus. Obrigado. Essa aqui é mais manual, né?